Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online que acontece aqui todas as segundas-feiras às 21 horas pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Também esse vídeo é compartilhado no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17, onde você pode encontrar uma lista de todos os evangelhos que a gente tem feito aqui ao longo desses, já completamos 3 anos, desde a época da pandemia, então nós temos vários temas que estão lá no YouTube, tem uma playlist dos evangelhos online, que você pode acessar a qualquer momento que queira e também compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e não esqueça também de curtir o vídeo quando ele está aqui no feed do Instagram e aí no YouTube também. Toda semana nós trazemos um tema para que a gente faça uma reflexão da nossa vida baseados nos ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então são temas que a gente recebe como sugestões, outros que são abertos aqui aleatoriamente. Enfim, são trechos, passagens do Evangelho que muitas vezes a gente lê e não entende direito, ou que tem um outro tipo de entendimento. Então vamos lá, então vamos começar o Evangelho de hoje agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E assim é. Hoje a gente vai falar sobre a lei de amor. Porque se fala muito de amor e assim, a gente vê que a compreensão desse termo, ela é muito limitada e muito mal interpretada também. E eu acho que aqui cabe uma reflexão um pouquinho mais profunda a respeito disso. Nós vamos achar a questão do amor no Evangelho, em Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, que diz o seguinte: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E depois ainda, em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele diz: E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Num primeiro momento, parece isso aqui ser muito simples, né? Não fazer para os outros aquilo que a gente não quer que seja feito para nós, amar ao próximo e pronto. E tudo estaria resolvido. Só que a realidade não é bem essa, né? Na realidade, cumprir com tudo isso que está escrito aqui é o grande desafio da humanidade. Por quê? Ainda não entendemos realmente o que é que significa o amor. Então a gente tem várias práticas, várias situações
em que a gente coloca essa palavra amor, 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 amor. Mas na realidade, quando Jesus vem falar do amor e ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o seu sentimento, de todo o seu interior, da sua alma, do seu entendimento. A gente já para aí. Primeiro, porque a gente não pode amar alguma coisa ou alguém que a gente não conhece. Que entendimento que a gente tem de Deus? De um velhinho que fica lá em cima das nuvens, ou um homem, alguém que esteja, se é um alguém é porque esse alguém tem uma personalidade. E aí a gente vai ver que Deus não é nada disso, ele não é um alguém. Deus é uma inteligência, é a inteligência. Uma inteligência amorosa, uma inteligência perfeita, de onde tudo o que existe emana a partir daí. Então ele não é uma pessoa. Ele é tudo, ele é o todo. Inclusive nós, como Jesus disse que vós sois deuses, nós também somos uma manifestação de Deus. Ora, se nós somos uma manifestação de Deus e ele é a inteligência, nós temos a nossa inteligência relativa, vinda da inteligência mãe. Se Deus é todo amor, bondade, misericórdia e justiça, tudo isso também já está em germe dentro de nós. O que Jesus propõe aqui do amar ao próximo como a si mesmo é que a gente pegue esse cabedal de conhecimento e passe a viver a partir daí isso. E aí é que está o grande problema. Porque a gente não é capaz de conviver bem com alguém, sem perdoando tudo que a pessoa possa fazer. Amar ao ponto do mesmo jeito que se ama a si mesmo. Mas a gente ama nós mesmos? A gente se ama mesmo? Se maltratando tanto, se exigindo tanto? Será que a gente ama mesmo a nós mesmos para poder amar o outro? Eu quero chegar num ponto muito interessante, de muita profundeza, de que o amor, ele não depende de outra pessoa. O amor não é outra pessoa para quem nós direcionamos, ou um animal, ou uma planta, ele não é isto. Ele não é o sentimento que dependa de existir alguma outra coisa. O amor, ele nasce e cresce dentro de cada um de nós. Ele se desenvolve dentro. Era isso que Jesus queria dizer como amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro a gente precisa se tornar o próprio amor. Quando eu me torno amor comigo mesma, quando eu começo a me tratar bem, eu posso amar quem eu quiser. E eu posso estar de bem também com quem eu quiser, porque o meu amor não depende se o outro vai me amar de volta ou não. O amar de volta, a reciprocidade, tudo isso é relacionamento. É relacionamento. Respeito, tudo isso é relacionamento. Mas o amor mesmo, o amor é um sentimento por excelência, porque sentimentos são instintos que já se elevaram,
que já alcançou um progresso. Enquanto o espírito, em sua fase rudimentar, ainda vive pelo instinto, ainda animalizado, ele não chegou a essa plenitude de desenvolver o amor, esse sentimento por excelência. Porque quando a gente desenvolve esse sentimento dentro de nós, automaticamente a gente passa a respeitar o outro, a gente passa automaticamente a tratar bem o outro, porque nós passamos a nos tratar bem. E é esse entendimento disso, do que significa o amor. O amor é aquilo que a gente sente. O meu amor não pertence a ninguém, ele é meu. Então eu posso amar quem eu quiser, eu posso amar quem eu quiser. Relacionamento é uma outra coisa. Me relacionar com as pessoas, nos diferentes tipos de relacionamento, é outra coisa. E o ser humano precisa do relacionamento para poder evoluir. Então nós nascemos e já temos um relacionamento muito forte com os nossos pais. Os nossos cuidadores. É o primeiro relacionamento que a gente vai aprender quando chegamos aqui encarnados. É a matriz de como é que será o nosso entendimento e o nosso relacionamento depois com outras pessoas. Porque a partir daquilo que a criança recebeu de informação, seja no sentimento, nas suas necessidades atendidas, a forma como ela aprende a se relacionar em casa com os seus cuidadores, é a forma como ela vai se relacionar no mundo. Se esse espírito chega e ele já tem um grau de evolução, mesmo que ele nasça num lar muito, digamos, carente de adjetivos, carente de virtudes, esse espírito permanece porque ele já desenvolveu isso dentro dele. Então o amor é uma aquisição nossa. Ele vai crescendo na medida em que nós vamos evoluindo. Por isso que ele deve ser cultivado. E como é que ele vai crescendo dentro de nós? A partir do momento em que a gente passa a olhar para dentro de nós mesmos e a entendermos a nossa essência divina. Quando nós passamos a ser autorresponsáveis, não colocar a condição para amar alguém. O amor, ele é incondicional. O relacionamento é condicional. O amor não. Às vezes a gente pode amar uma pessoa, mas não dá para conviver com essa pessoa. Isso não significa que a gente não ame. Então, as pessoas, quando a gente fala de amor, confundem muito tudo isso. O que é o relacionar-se e o que é o amar. Porque o amor, como eu disse, ele é incondicional e ele vai alcançar a todos, indistintamente. Então, o amor, ele vem mostrar para nós que essa tarefa ela é longa, ela é difícil, mas que os efeitos da lei de amor são justamente o aperfeiçoamento moral de toda a raça humana. Por isso que Jesus colocou isso como um mandamento de amar ao próximo, porque é a forma que a gente tem de exercitar esse amor.
Porque quem realmente se ama não tem problema de amar ninguém. Jesus, que vem até a terra com toda a sua evolução, ensinar a lei de amor, é um espírito que pode nos amar a todos, independentemente do que a gente faça. Ele não julga ninguém. E não precisa julgar. E ele ensina que a gente também não deve julgar. Por quê? Porque não precisa. Existe uma lei autorregulatória de causa e efeito para tudo na vida. Então, mesmo que uma pessoa erre com a gente, na realidade ela vai ter que ressarcir os seus dramas de consciência com ela mesma. Nós não precisamos nos esforçar para querer fazer justiça com as próprias mãos ou alimentar sentimentos menos dignos dentro de nós. Porque a lei ela é autorregulatória. A nós cabe tão somente aproveitar a nossa encarnação para que a gente possa desenvolver mais e mais e mais o amor dentro de nós. Na medida em que nós cultivamos esse contato conosco mesmo, a gente passa a ter um contato com o Criador da vida. Dentro de nós pulsa um coração que a gente não tem controle. Pulsam sentimentos que só o Criador da vida e nós é que sabemos, porque somos um. E quando a gente vai tomando essa consciência, e é necessário que a gente tome essa consciência, por isso que hoje se fala muito sobre meditação, sobre esse olhar interior, sobre essa união e a reconexão com a divina presença. Porque quando a gente está nesse patamar de entendimento, também fica mais fácil o nosso olhar para o nosso semelhante. E a gente passa a entender que cada um de nós está num período da vida, num período evolutivo. Todos nós sofremos pelas mesmas dores em momentos diferentes. E quando a gente vai se pacificando, vai se olhando mais por dentro e entendendo todas essas leis regulatórias do universo, a gente vai se acalmando e deixando que a vida siga o curso. Simplesmente amando. Porque, olha, uma vez eu li isso, e isso ficou gravado muito, muito forte dentro de mim. Uma frase que dizia assim, que não tem nenhum problema no mundo que não possa ser resolvido com amor. Tudo, se a gente não acha solução para algum problema, ame mais. Foi esse o conselho que eu ouvi muitas vezes, num determinado período da minha vida. E foi uma lição que ficou gravada. Então, quando as coisas às vezes parecem que estão insolúveis, então é o momento em que a gente precisa amar mais. Porque a solução vai partir daí. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Moisés, com a complementação de Jesus, fala a respeito disso, porque é a solução para tudo. É a solução para todos os problemas da nossa alma. Então, o amor é uma coisa que a gente tem que cultivar dentro de nós. Quanto mais a nossa alma vai se sensibilizando com as pessoas, com as coisas à nossa volta, mais esse sentimento vai crescendo.
E para que ele cresça, é necessário que a gente tenha um bom relacionamento também com o nosso Criador. Uma pessoa que tem um bom relacionamento com o Criador é uma pessoa que vai ter bons relacionamentos na vida. Mas se a pessoa não sabe nem quem é o Criador, como é que ela vai amar? Esse entendimento é fundamental. Porque quando a gente está de bem, quando a gente está olhando para nós mesmos e nos conectando com a fonte criadora, a paz que isso nos traz vai fazer com que a gente tenha condição de olhar para tudo a nossa volta com outros olhos. A gente passa a olhar as plantas com outros olhos, a natureza. A gente passa a olhar os animais com outros olhos. A gente passa a ter um olhar melhor para com as pessoas. Se a gente entende que o Criador da vida não é um ser que está fora de nós, mas que está dentro de nós, então é isso que isso que é o bom relacionamento. A gente tem que aprender a se relacionar aqui dentro com a gente. Mas geralmente o que a gente faz com a gente? A gente se cobra, vive na culpa, se exigindo às vezes perfeição que a gente ainda não está preparado para ter, querendo ter o controle da vida, querer controlar tudo e todos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente adoece e acaba adoecendo os nossos relacionamentos, porque na medida em que a gente se trata dessa forma, a gente não está respeitando o nosso Deus interno, a gente também não respeita do outro. E passamos a olhar com o outro com um olhar de raiva, com um olhar de ódio, com um olhar de cobrança, de exigência. Eu sei que para muitas pessoas parece que eu estou falando que a gente vai ter que ter um olhar zen para tudo. Não é isso. Não é isso. O amor, ele é uma energia regulatória. E ele cresce na medida em que nós nos relacionamos com outras pessoas. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com os outros, a gente tem que exercitar isso. E o amor, ele se apresenta através de várias virtudes, como ter paciência com as pessoas, indulgência, caridade, entendimento, mas ao mesmo tempo também ter energia, também educar, também ensinar, compreender e regular essa virtude. Tem uma mensagem de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, que ele diz assim: e sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade, gente, não é nada mais, nada menos do que o amor, do que o exercício do amor. É a gente olhar com ternura para alguém ou uma situação que necessita da nossa ajuda e que a gente pode ajudar. E a gente sempre pode. A gente sempre pode ajudar de alguma forma. Às vezes até silenciando. Também é uma ajuda. Às vezes nos calando diante de uma ofensa. Também é uma ajuda. Porque lembre-se sempre que nós somos exemplos para quem vem atrás de nós.
assim como a gente segue exemplos de quem está acima. E Emmanuel, como sempre, vem elucidar esse tema dizendo que todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia, a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Acho que depois disso não tem muito mais o que dizer. Acho que já as perguntas que foram feitas aqui eu já respondi. O relacionamento com o Criador está aqui dentro. O Criador não está lá em cima, ele está aqui. Se a gente aprender a se relacionar bem com a gente, nós estaremos nos relacionando com o Criador, porque é aqui que ele mora. E realmente, tudo que nós fazemos com amor não tem como dar errado. Às vezes, o êxito que aparentemente não chegou foi só uma semente que foi lançada que virá depois. Mas sempre vai ter um êxito quando a gente joga a semente do amor. E nesses tempos em que a gente vê as pessoas tão alteradas, tão competitivas, é o momento da gente falar um pouquinho de amor, né, gente? É um momento da gente entender isso. As pessoas falam, eu queria tanto ter alguém para amar. Nossa, tem tanta gente para a gente amar. 8 bilhões de almas aqui nesse planeta. Tem muita gente para a gente amar. Mas lembre-se sempre que o amor nunca diz respeito ao outro. O amor diz respeito a mim. É o que eu sinto, é o que eu me torno. Eu vou me tornando o amor. Através dos relacionamentos, através das experiências, como bem disse o Emmanuel na nossa labuta diária aqui. Então, o cultivo do amor não depende de arrumar alguém para amar. O cultivo é aqui dentro. Esse alguém que a gente tem que amar já está aqui. E se a gente vai se tornando amor, todos aqueles que vão se aproximando de nós vão sentindo esse hálito divino. E a gente, nós que estamos aqui na Terra, espíritos ainda muito jovens
na espiritualidade. Nós estamos recém-saídos da animalidade. Nós precisamos cultivar muito isso. Porque vira e mexe a gente pode ser tentado a cair na animalidade também. E que a gente se lembre sempre das palavras de Jesus, que pede que nós amemos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e o nosso entendimento, mas que a gente não esqueça de amar ao próximo como devemos amar a nós mesmos. E que esse mestre possa nos abençoar mais uma vez, abençoar cada lar aqui representado. Que ele possa ser sempre o nosso exemplo e a fonte da nossa inspiração para todos os embates que nós tenhamos que passar pela vida. Nós sabemos, Senhor, que nunca estamos sozinhos, que Tu sempre estás conosco. Nós te pedimos entendimento, Senhor, para que nós possamos seguir o nosso caminho fazendo sempre a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Que nós possamos procurar estar mais em contato com a espiritualidade, com esse Criador dentro de nós, silenciar toda essa guerra psíquica que muitas vezes nós fazemos e nos recolhermos diante da vida, na humildade, no amor, que reconhece a grandeza de tudo e agradecer por esse dia, agradecer por esse evangelho, agradecer por essa encarnação. E que o Senhor, que nos prometeu que estaria sempre conosco, esteja sempre no meio de nós. Que assim seja. E assim é. E Ele sempre está. Porque Jesus, o Cristo, Ele é amor. E porque Ele ama muito, é que Ele espera a decisão de amar de cada um de nós. Ele está de braços abertos, não mais na cruz, mas ressuscitado, livre em espírito, esperando que a gente vá ao encontro dele. E para que a gente chegue até ele, nós precisamos amar muito. Que Jesus nos inspire sempre, que a gente expanda esse amor pelo universo, por tudo, por toda a obra, por toda a criação. Muito obrigado a todos pela companhia aqui no Evangelho. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. Se você gostou, claro, compartilhe com outros, tá bom, minha gente? Muito obrigada por tudo, que vocês tenham aí uma excelente semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, às 21 horas com o nosso Evangelho Online. Um beijo no coração e muita paz e muito amor para todos. Até lá.